Viagem na CBN, com Edson Rui. A gente viaja para o futuro. Como é que devem ser os hotéis do futuro, gente, com tanta tecnologia chegando? Ei, Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu acho que o futuro já é muito presente, né? Eu estava vendo outro dia no Instagram uma pessoa que pediu serviço de quarto em um hotel. E quem entregou foi um robô. Pois é, Fernanda. Isso já chegou, já é a realidade, viu? Em várias redes, né? Em várias redes. Aqui no Brasil já tem também. Mas é muito além disso, né? Por exemplo, você entrar no banheiro e lá tem no espelho uma parte que mostra a previsão do tempo, te coloca as notícias, os highlights de notícias do dia, enquanto você está tomando seu banho, está escovando seus dentes. Já vai dando as informações. E tem muito mais do que isso. E essa história do robô é muito engraçada, viu, Fernando? Porque a primeira vez que eu vi isso foi há alguns anos atrás, num hotel em Londres, no Hotel Hard Rock de Londres. E eu, como sempre, faço uma brincadeira com tudo, né? E óbvio que eu fiz uma brincadeira, porque devia ter mais ou menos, acho que uns 5 ou 6 robôs no café da manhã. Então eu passava a mão na frente deles, tadinho, os bichinhos paravam e ficava lá e perguntava: o senhor quer mais alguma coisa? Eles estavam ali para recolher e trazer algum pedido especial que você fazia. Então, por exemplo, você ia numa ilha, pedia o omelete, e aí, do jeito que você queria, e você recebia uma ficha, um QR Code, e o robô trazia até você. Era muito engraçado. E eles também recolhiam lixo. Assim que terminava o serviço, você tinha uma bandejinha e você colocava sobre um dos robôs que estava passando, e aí você tinha algum e botava. E eu fiz, logicamente, um monte de brincadeira com eles, mas eles são super gentis, tadinhos. Mas é tecnologia, não tem que imaginar algo no futuro diferente disso. É tecnologia no check-in, quando você se antecipa, faz no caminho, né? No Uber do aeroporto para o hotel, no aplicativo. Pois é, Fernando, olha, o check-in e o check-out já é feito pelo celular. Então, por exemplo, a fila tradicional de chegada no hotel, praticamente hoje não existe. Você chega, você já tem um QR Code, você passa e já retira, quando retira a chave, porque alguns hotéis mais modernos, o QR Code que você tem é que vai abrir a porta do seu quarto. Isso. E na saída, mesma coisa. Por quê? Porque você registrou seu cartão de crédito. Então já vai automaticamente as contas, você recebe um avance no próprio celular das despesas e você já sai do hotel sem enfrentar a fila. O atendimento também é feito por inteligência artificial. As televisões, Fernanda, estão integradas a streaming. A iluminação, temperatura de alguns hotéis são ajustadas por comando de voz. Então, banheiros inteligentes, como eu falei, por exemplo, os espelhos funcionam. O sensor, que normalmente era só com as torneiras com sensor, hoje ela atende por comando de voz, não só a torneira, mas chuveiro. Inclusive, alguns chuveiros, Fernanda, mudam de cor para te avisar que o consumo de água está além do normal. Olha que legal. Entendeu? Te alerta, olha, seu banho tá... Ele não te avisa, mas muda a cor, muda para uma cor avermelhada, tipo assim, tem alguma coisa errada. E assim, tem muitas coisas. Por exemplo, a gente estava falando do robô do serviço de quarto. Então, por exemplo, o hotel EMC2 em Chicago tem esse serviço. O Flyzoo na China também tem. E no Brasil, o Mercury de Uberlândia. Ele fica num shopping. O robô se chama W3, mede mais ou menos 1 metro de altura, tem tela touchscreen e sensor para evitar obstáculo. Ele usa o elevador sozinho e ele leva refeições e bebidas até o quarto e depois recolhe também, tá, Fernanda? É mesmo? Ele recolhe também. Ele tem autonomia aí para 18 horas e o hotel atende cerca de 80 mil hóspedes por ano. E é o primeiro da rede Mercury no Brasil a oferecer esse serviço. Mas, enfim, tem muito de tecnologia sendo incorporado. Agora, Fernanda, a pesquisa, foi feita uma pesquisa, a gente está falando de uma pesquisa do Hotel Room Insights 2025,
que as pessoas preferem ainda, 70% dos hóspedes preferem ainda o check-in presencial com funcionários. É mesmo? 52% dos hotéis relatam que os concierges, recepcionistas, eles precisam, às vezes, ensinar a tecnologia aos hóspedes, porque também alguns não conseguem utilizar tudo que tem de recursos. Então, assim, o que a gente percebe, Fernanda, é que existe um certo equilíbrio entre humano e tecnologia, porque tem pessoas que não aceitam outra opção. Então, assim, por exemplo, a gente falou de 3 hotéis, né? Mas tem outros no mundo, né? Em o Grand Hyatt de Jeju Island, na Coreia do Sul, tem hotel em Nova York, Hotel Puma de Singapura, enfim, tem muita gente utilizando, muitos hotéis utilizando isso por aí. Agora, por exemplo, a gente estava falando de concierge, tem um concierge virtual funcionando 24 horas por dia. Então, isso ajuda. Outra coisa que os hotéis estão incorporando é robótica nas cozinhas, tá, Fernando? Cozinhas, transporte de bagagem e limpeza externa dos edifícios. Experiências, por exemplo, alguns hotéis estão colocando monitoramento do sono, os ambientes com controle de voz, isso tudo para que o hóspede tenha esse serviço mais personalizado, em que ele consiga ajustar de acordo com as suas necessidades. O que, de fato, tem que ficar claro é que a tecnologia já está mudando o mundo, e está mudando o jeito da gente se hospedar, e o desafio é equilibrar inovação e acolhimento. Porque no final das contas, Fernando, um sorriso de uma recepcionista, de um recepcionista, ainda vale mais do que qualquer robô atendendo a quem chega num hotel, né? Olha que legal, tem 2 ouvintes aqui contando experiências, né? O Edivaldo diz, o bom do robô é que não me cobra gorjeta. Mas ele vai pagar na conta, na saída. E o Alex está falando que tem um restaurante lá na Serra, em Laranjeiras, é uma Rai, que o robô, ele já serve e recolhe e ainda toca música. Ó, que maravilha. Tá vendo? Nem precisa se hospedar no restaurante, já tem, né, essa possibilidade. Já tem a possibilidade. Mas, enfim, é assim que funciona. Eu acho que tem que ter um meio termo entre a tecnologia e o humano, porque ainda 70% dos hóspedes preferem o calor humano. Isso aí. Ô Edson, isso é mais comum, eu tô pensando assim, em lugares muito high-tech, tipo Japão, ou... Fernanda, onde a mão de obra costuma ser mais cara. Mas, por exemplo, no Brasil eu tenho conhecimento de um hotel só. Mas na Ásia é onde existe essa implementação em maior escala. Seja ela no Japão, na China e na Coreia. São os países que estão na frente com essa implementação essa digitalização e essa implementação de tecnologia no atendimento nos hotéis. Obrigada, viu, Edson, pela sua participação e até a próxima quinta. Até quinta.